Aí, na época da Copa, a gente tem as seleções. A gente vai ter os melhores jogadores do planeta. Isso não quer dizer que a gente vai ter os melhores times jogando. Não é sobre o chute apenas, é sobre quem chuta. Então, quem é essa pessoa? E se essa pessoa ela não estiver pertencente a um grupo ou ao propósito daquele time, ela pode ter a maior força no chute, ela não vai render. O que separa um grupo de um verdadeiro time? Confiança é relação humana. Então, assim, se não tem um olhar para a biografia, não vai ter comunicação. Se não tem comunicação, a gente não forma time. Se não forma time, a gente é grupo. Se é grupo, é cada um por si. Parece que acende uma chama. Muito mais, Até me arrepio um pouco, porque assim, tem emoção ali. Assim, não é simplesmente o fato de estar sendo exposto, estar na vitrine do futebol. Você vê a emoção novamente na pessoa. Né? Mas eu quero ter que sobreviver menos e existir mais. Então, é sobre sentar e existir, lado a lado. Este é o Lumo Chama, o podcast da Lumo sobre o humano no mundo dos negócios. Aqui a gente não tem respostas prontas e a gente quer criar um espaço para ter sempre uma boa conversa. O futebol é uma paixão nacional, o esporte mais popular no Brasil. Em tempos de Copa do Mundo, a gente acha que essa conversa tem tudo a ver com esse momento, que é para a gente poder traçar quais são os paralelos que existem entre o mundo do futebol e o mundo das organizações. A gente costuma chamar as equipes de trabalho dentro de uma organização de time, muitas vezes um time de futebol formado por uma equipe ou que se torna uma equipe, e a gente vê que tem muita coisa que se assemelha, fenômenos que se repetem lá e cá. E é com base nessas inspirações, em histórias, exemplos, que a gente vai abrir esse espaço para essa conversa e, quem sabe, fazer uma boa goleada de insights e novas ideias e possibilidades. E quem participa desse episódio de hoje, meus queridos sócios João e Selim, e a gente tem uma convidada super especial também, que é a Sandra Santos. E eu vou convidar o João para começar contando de onde veio essa ideia da gente falar sobre o futebol e as organizações aqui no nosso podcast. Legal, muito bom. Essa ideia vem de bastante tempo. A gente gosta muito de futebol, eu, Selim, e a gente tinha um outro sócio que não está mais com a gente hoje, mas continua sendo muito amigo, que é o Paulo Pedotti. E a gente conversava sempre muito sobre futebol, sobre os jogos, sobre os resultados, sobre as jogadas e sobre coisas que acontecem com as equipes de futebol, que é um esporte super popular e uma paixão que a gente tem. E o paralelo que muitas vezes a gente via disso com eventos e situações que acontecem também na vida organizacional, onde nós atuamos, seja como consultor ou como líderes ou como membros de times, etc. Né? E aí tinha um sonho de um dia a gente bater um papo, fazer uma resenha, vamos dizer assim, sobre futebol e vida organizacional. O que tem aí de comum, o que a gente pode aprender uns com os outros. A gente tem um grupo, até hoje, que nós fazemos parte, que é o Lumo Futebol, e a gente conversa durante os jogos, depois dos jogos, antes dos jogos, sobre isso, e a gente sempre dá muita risada, e a gente sempre encontra coisas que nos chamam a atenção. Então, acho que hoje é um pouco disso, né? Uma materialização desse sonho, da gente poder estar batendo esse papo aqui. Selim está aqui, o Paulo não está, mas a gente tem uma convidada ilustre que vai estar com a gente hoje, conversando sobre isso, sobre o que tem aí de interessante para a gente aprender. Eu acho que é legal falar, né, que no nosso backstage, toda vez que a gente estava ainda criando, idealizando, né, o podcast, o assunto futebol e as organizações sempre vinha na roda, né? E a gente falou, acho que nada melhor do que a gente deixar para o mês de junho, que é o mês que a gente começa a Copa do Mundo, para a gente trazer esse assunto que vai estar quente aí nos corredores de todos os lugares, né? O Selim, conta aí por que a gente também está chamando a Sandra. Talvez só pegando um pouco ainda do gancho que o João trouxe, a gente tem vários programas de resenha esportiva, né? As pessoas ficam falando horas sobre futebol, né? Ficam enrolando assim o tempo inteiro na programação, enfim, muitas vezes. E a gente, logicamente, não quer fazer um programa de 4 horas aqui, a gente está falando de um bate-papo mais rápido. Seria caldo. Mas em todos os programas também, a gente percebe que eles tentam trazer uma diversidade.
né? Então, a gente também pensou nisso. Que diversidade a gente precisa para falar desse tema? E acho que um olhar, e que também a gente encontra nas organizações, é o olhar do feminino, né? E aí, puxa, para quem que a gente vai chamar? E aí lembramos, porque Sandra foi nossa personal. Exatamente. Já nos fez sofrer. Já nos muito. fez sofrer muito. Não que a gente fosse atleta do futebol, mas enfim. Mas ela ajudava a nos preparar e participou de programas, enfim, que a gente, de uma certa forma, coordenou, enfim. Até o momento que ela foi para a seleção. Quer dizer, ela já lidava com futebol, mas ela teve a oportunidade de ir para a seleção feminina. E eu acho que isso até fortaleceu mais ainda, né, Sandra? Você vai falar um pouco mais. A partir desse momento, ela ficou mais ainda envolvida com o futebol, que também é uma paixão dela. E aí lembramos dela, né? E tudo vem a calhar. Ela estava fazendo um projeto, né, no México, né? Sim. E escrevi para ela, enfim, ela topou e está aqui com a gente. Então é super legal reencontrar você nesse outro papel. E bem-vinda ao Lumo Chama. Obrigada. Sandra, quer se apresentar um pouco também, um pouco da que a gente já vinha conversando, né? Quem é Sandra, um pouco da tua relação com o esporte, com o desenvolvimento, o pezinho na antroposofia, Sim. para quem nos acompanha aqui poder saber um pouco mais de ti. Bom, eu sou Sandra Santos, né? Sou uma mulher nordestina que chegou em São Paulo praticamente com 6 meses de vida, então criada em São Paulo, mas vindo lá de Natal. Importante esse dado, que é Natal, né? Não posso negar essa origem da cidade. Natal tá bombando esse podcast. Nosso primeiro convidado também é de Natal. Aí, ó. E aí eu me fiz aqui em São Paulo, cresci, conheci a dança. Na adolescência da dança fui criei a primeira referência fora de casa, fora da família, como liderança, que era a minha professora de dança. Veio o sonho de querer ser como ela, no sentido de liderar grupos, né, de impulsionar pessoas, de me fazer olhar no espelho, sabe, de me encarar. Tinha muita timidez e isso me despertou. Falei, bom, quero ser como ela. E aí fui fazer educação física por esse impulso. Na educação física, eu conheci o futebol. Foi com futebol de meninos, a princípio, né, o futsal, na própria universidade, uma bolsa de estudo, com projeto social, e aí são já 30 anos. Né? Nunca mais saí do futebol. Nunca mais saiu. Danço de vez em quando, ali num forrozinho que está na raiz, né? Mas o futebol foi o que me levou para o mundo, em todos os sentidos. Profissional, pessoal, tudo que eu acho que grande parte, né, dos meus valores, das crenças, dos desafios, das habilidades emocionais, sabe, de desafiadoras mesmo, tá? O que eu faço com isso, né? Como é que é isso, essa relação com o outro? Como é que eu passo por uma derrota, uma vitória, uma conquista? Como eu chego no auge, me mantenho, ou saio de lá e me mantenho inteira? Então, foi sempre o futebol que me trouxe os caminhos para as melhores lições de vida, né? Que fez quem eu sou hoje, assim. Uhum. Então, foi o futebol, eu falo futebol e o jogo da vida, né? Uhum. E é isso. Nossa, Sandra, eu acho que você tocou num ponto aí que, para mim, eu não sou do futebol. O meu esporte foi o vôlei, assim, muitos anos, né? Mas eu acho que um dos maiores aprendizados que eu trago do esporte, e até hoje, como torcedor, eu também lido, são as vitórias e as derrotas, né? O que elas ensinam, o que a gente pode aprender com uma decepção, uma frustração muito grande, também com uma vitória, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou, a gente quando perde tem que saber perder. E eu falei assim, eu concordo, mas a gente também tem que saber ganhar, porque muitas vezes a gente ganha e aí tripudia do derrotado, e aí quer tirar sarro, quer gozar, quer não sei o quê, mas quando inverte, você não está tão aberto para participar da brincadeira, né? E aí, sei lá, na tua experiência aí, como é que foi, assim, para você, essa coisa que você falou agora, né, que eu acho tão bonito, lidar com a vitória e lidar com a derrota? Como é que foi isso para
para você? Eu diria assim que é um dos maiores aprendizados e às vezes a gente demora muito, a gente meio do esporte, talvez no mundo corporativo, algumas lideranças também, de entender que o aprendizado está no processo, não no ganhar e perder. Uhum. Tem até uma frase de um filme, O Poder do Amanhã, se eu não me engano. Não, O Poder Além da Vida. Uhum. Que tem a presença de um coach e ele leva o garoto, né, que é um ginasta, no caso do filme, até o topo da montanha. E ele fica o tempo todo perguntando, tá, mas onde você está indo? O que você está fazendo? Aí quando chega lá, ele fala, cheguei. Ele falou, tá, isso? Como se acabou, né? E aí, sem graça ainda, tudo. Talvez um dia você entenda. E aí ele olha para um lado, para o outro e fala assim, tá, é o processo. Uhum. É o processo, Uhum. né? Não é sobre ganhar e perder. É sobre o que eu ganho e o que eu perco na jornada. Uhum. É sobre cada passo que eu dou. É sobre, sabe, cada treino. É mais do que o jogo final. Uhum. Sim. O jogo final, ele é uma consequência de todo o processo que você, com, né, maturidade ou não, soube aproveitar. Né? E sobre se entregar a cada etapa. A gente demora, às vezes, para entender isso, mas quando entende, você fala, caramba, a vida é fantástica. É. Porque não é sobre o estado de felicidade, não é sobre o estado, sabe, o pico, não é sobre o auge. É sobre todos os dias, né, acordar para falar, tá, o que de hoje eu vou extrair de melhor. Uhum. Porque não necessariamente vai ser o melhor dia da sua vida hoje. Uhum. Uhum. né? E tem uma coisa que o ganhar, e aí falando de esporte com a vida também, para mim veio uma ideia de que, não, mas peraí, a gente está dizendo então que ganhar não é importante? Não, ele é importante para manter a gente encorajado a continuar, inclusive. Sim. Né, motivado a continuar. E uma coisa que você trouxe, né, Sandra, da dança, que tipo de dança que você fez? Na época, ela é minha Professor? professora de jazz. De jazz. Eu brinquei com o João antes, né, preparando pro podcast, falei, hoje eu vou ser tipo gandula nesse assunto do futebol, que não é tanto a minha praia. Mas eu fui da dança folclórica alemã, e tinha uma coisa do coletivo que me toca até hoje. Sim. Né? E como comum também a gente vê nessa prática do esporte, né, de qualquer movimento de grupo, enquanto adolescente, na nossa biografia, a gente se inspirar nessas lideranças que foram lideranças, né, nesses movimentos também. Sim. E olhar para a biografia como esse processo, né? Como esse Sim. processo que, como a gente trouxe agora, né? Eu comentei é sempre algo que vem depois e depois e depois, né? E queria pegar a carona no que você trouxe na questão do processo, porque talvez seja, não conheça tanto, mas que eu me lembre, talvez há 20 e poucos anos atrás, 30 anos você falou que você está nessa jornada do futebol, talvez o processo era muito ligado ao treino técnico, assim, de você ser o melhor, ter as melhores pessoas técnicas, ter um bom fortalecimento e tal. E, logicamente, a gente percebe que isso vem amadurecendo e que não é só isso que os clubes e as seleções estão fazendo com seus atletas, com os seus atletas. Quer dizer, tem toda uma entourage, tem todo um grupo que também cuida disso, né? Como é que você vivenciou isso, assim? Porque, por exemplo, hoje você tem psicólogos, você tem gente que está auxiliando, né? Você tem, sei lá, tarefas motivacionais. Você mesmo, eu me lembro, você contou que você lidava com isso. Quer dizer, como é que você motiva as atletas para poder jogar e naquele dia fazer bem as coisas e tal? Como é que você viu essa evolução, assim, dessa questão de só treinar fisicamente para hoje você ter uma abordagem mais, talvez, holística, mais integrada? Assim. Eu vejo hoje... Primeiro, isso aconteceu muito rápido. Não foi tão lento assim. Aconteceu muito rápido. Em paralelo com um processo, né, social mesmo, do ser humano se afastar na convivência. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ser time, ser coeso, sabe, jogar junto, vem a rede social, né, nos afastando e tirando muitas oportunidades de desenvolver a nossa conexão, de verdade, a conexão com a essência, a conexão de... hoje, essa mesa aqui, eu estou super à vontade, tem um chazinho, tem um café, eu estou numa mesa com amigos à vontade. Quantas pessoas hoje não tomam esse café à vontade? Porque o virtual hoje substitui, ou porque a cena hoje é mais importante do que a essência.
E aí, o processo hoje, ele aconteceu rápido na mudança de, não é só a parte técnica, porque a evolução de toda a preparação física, né, avançou demais. Então, o jogo hoje ele é muito mais rápido, o que exige uma preparação mais completa. Sim. Hoje, nós temos relógios, tecnologia, durante o jogo, pós o jogo, para dormir, medindo cada centímetro, cada milímetro, cada referência ali de o quanto você realmente está recuperado ou não, está hidratado ou não. Porque a sua recuperação é o que vai determinar a sua performance no ápice ali do melhor treino. E aí, esse melhor treino, de novo, a recuperação completa, vai determinar a sua performance para o melhor jogo. Então, o futebol, e acho que o esporte em geral, ele avançou demais na ciência e performance a partir da parte física. Só que aí, as relações humanas perderam, no meu ponto de vista. Como é que eu sustento esse processo, sabe, de ser frio, calculista, número? Tudo que a gente fala de performance, e eu acredito que isso no mundo corporativo também, a gente fala à base de dados. Então, assim... KPIs, indicadores para tudo. Quais são os meus indicadores? E como é que a gente fala isso, vive disso, diariamente, sem virar um número? Porque aí tem uma outra frase que vem, se eu não me engano, é de Paulo Freire, que fala, não é sobre o chute apenas, é sobre quem chuta. Então, quem é essa pessoa? E se essa pessoa ela não estiver pertencente a um grupo ou ao propósito daquele time, ela pode ter a maior força no chute, ela não vai render. Aquela potência do chute não vai ser útil para o time. Então, o desafio é entender que o processo ele evoluiu na sua essência, performance é baseada em dados. Como é que eu sustento isso? Porque não é uma dedicação só no treino, é no treino 24 horas, falando de alto rendimento de verdade. E como eu sustento isso conectado às relações humanas, sem perder conexão gente com gente. E eu trouxe isso porque, logicamente, hoje no ambiente organizacional, e a gente trabalha bastante com isso, a gente percebe essa questão de indicadores, de números, de técnica, de ciência, de tecnologia, de inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é só isso que vai fazer o jogo ser ganho. Exatamente. Né? O game corporativo não é só esse. Então, o quanto esse preparo das relações humanas, o quanto esse comportamental, né, o quanto essa essência da relação precisa estar presente. E é legal ver que eu acho que também no futebol isso foi acordado, né? Ou seja, se acordou para isso. Porque realmente eu não me lembro, assim, sei lá, 30 anos atrás falar de psicólogo num time de futebol. Não tinha, vai jogar, vai treinar, e, enfim. Para de bobagem. Para de bobagem, que é o que a gente às vezes escuta na organização. Sim. Né? E aí você está trazendo toda a tecnologia aplicada, e a gente vê isso nas organizações, mas ela não é suficiente. E é interessante, porque fazendo uma analogia, isso que a gente está falando, de ter mais recurso, né, tanto de tecnologia, quanto de conforto, quanto de recuperação, quanto de descanso, quanto de material esportivo, de campo, de bola. Então, tem uma coisa de recurso, de processo de treinamento, que é super interessante. Então, lá, quando a gente fala lá dos nossos 4 níveis nas organizações, tem o nível dos recursos, tem o nível de processo, mas aí a gente vai para as relações humanas, né? Então, como é que a equipe se relaciona, né? Como é que as pessoas se dão ou não se dão? E aí, quando a gente está falando disso, a gente conta muito exemplos de times que têm jogadores espetaculares. E aí, na época da Copa, a gente tem as seleções, onde, lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, agora, a gente vai ter os melhores jogadores do planeta. Isso não quer dizer que a gente vai ter os melhores times jogando. E nem os melhores jogos. E nem os melhores jogos. Sim. E aí, quem vai ganhar talvez seja aquele que consiga combinar, né, essa coisa, estratégia, objetivo, melhores relações, mais confiança. Eu sempre falo que uma das Copas em que eu mais me frustrei foi a de 2006,
onde a gente tinha um time com 4 bolas de ouro lá, tinha Kaká, tinha Adriano, tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, o time ainda tinha Cafu, Roberto Carlos, Dida, talvez uma das melhores seleções que a gente já teve. Ele foi horrível, o time não engrenava. O melhor jogo da seleção foi com o time reserva. Não sei se você vai lembrar, contra o Japão, quando entraram os reservas e os caras ganharam 3-1 e todo mundo falou, esse é o time, por que não deixa esse time jogando? É porque não era time, né? Sim. Tinham ótimos jogadores, os recursos humanos estavam lá, mas não como equipe, né? E isso é muito verdadeiro quando você vai para o ambiente organizacional também, né? Ô, Sandro, e como é que, aproveitando esse gancho, como é que você vê no futebol o que separa um grupo de um verdadeiro time? Bom, partindo de um olhar bem simples, grupo, né? Juntou pessoas e pronto. Formou um grupo. Time, a gente une propósitos. E esse propósito, ele é claro. E ele tem ele tem que ter um nível de consciência mais claro ainda, qual que é a minha responsabilidade individual para um propósito coletivo. Porque aí eu entrego o meu melhor para o grupo, não para mim só. Não é, é o meu propósito. Não, tá, qual que é o nosso? E dentro desse nosso, qual é a minha parte? Aí, isso depende só de mim. E o que depende de mim vai ser entregue. Porque eu estou comprometida com um propósito coletivo. Então, essa clareza... E aí vem os processos, né? Como que uma liderança pode deixar isso claro, pode alimentar isso diariamente, porque é muita gente envolvida no time, sim. né? Nossa. Eu vi hoje o desembarque da seleção, gente. É muita gente. Tem muito mais gente Staff. atrás, staff, do Com que certeza. jogador. Aparecendo. Exatamente. E o ideal é assim, é quase o dobro ou mais. E da função, sabe, que você menos pensa que pode, sabe, fazer a diferença. Não faz a diferença. Todas as funções fazem grande diferença. Sabe, de você repor, sei lá, o material do banheiro. Exato. Faz uma grande diferença. Ninguém vai lá passear nessa. Ninguém. E assim, é um propósito muito grande de você entender que a chuteira tem que estar no ponto certo, na hora certa, no lugar certo. Sabe? Autorizado, sabe? Hoje tem treino aberto da seleção. Né? Por que hoje? Em que espaço? Sabe? Quem cuida disso tá? Tem uma relevância tão grande, porque o processo ele é a entrega individual na excelência de cada um para um processo, um propósito coletivo. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Assim, a parte de comunicação. Porque, por exemplo, entre um tempo e outro do futebol, sai um jogador de um time e outro jogador do outro time vão lá e dão uma entrevista. E ele, sei lá, às vezes é o cara que marcou um gol, às vezes é um goleiro que levou um frango, às vezes é... E aí ele vem caminhando para fazer a fala dele e vem um cara do lado falando para ele, olha, cuidado com aquilo, não fala disso. E aí ele chega lá. E o que ele fala pode fazer uma baita diferença, né? Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. E aí a gente vai para as organizações e a gente faz entrevista, não sei o quê, e vira e mexe a gente escuta. Então, isso é um problema de comunicação. Né? Isso é uma coisa que o líder tal falou isso foi escutado dessa forma, e isso gerou uma crise na equipe e tal. De novo, um paralelo que alguém vai lá e fala alguma coisa com uma intenção e aquilo é recebido de outra completamente diferente. Acho que outro paralelo também que me vem é que essa questão do propósito, né? Se você vai para a maioria da população e fala dos jogadores que estão hoje na seleção, o cara está querendo dinheiro, o cara está querendo mais promoção e tal. E aí você vê o momento onde a pessoa é convocada. Assim, parece que acende uma chama. Muito mais, sabe? Até me arrepio um pouco, porque assim, você tem emoção ali. Assim, não é simplesmente sonho, né? o fato de estar sendo exposto, estar na vitrine do futebol, mas algo tem ali que talvez acione essa questão da representatividade de um país, né, da defesa, sabe, de levar sua família, talvez, para um lugar de estrela, que é muito bonito ver.
Né? E que eu acho que também, hoje, muita gente nas organizações, a gente vê que tem gente que tá, e sem julgamento, sem juízo de valor. Ué, eu tenho que colocar comida em casa, eu trabalho por grana e tal, mas quando isso se associa efetivamente a um propósito, ao porquê que está trabalhando, qual é a minha contribuição ali, você vê a emoção novamente na pessoa, né? E conectando com a questão do time e grupo, a gente só consegue criar times quando, de alguma forma, você cria espaço para conectar histórias de vida. A história de vida vai trazer justamente esse toque na chama. Uhum. Porque, em algum momento, a gente vai se conectar por uma página da história Sim. em que eu sonhava em chegar na seleção e você também. Eu sonhava em ter esse título e você também. Eu estou aqui por tal história com a minha família e você também. Isso. A biografia humana, ela tem conexões Muito. que a falta de comunicação, muitas vezes, né, se não criar espaços para que a gente se conecte, ela perde a essência e não conecta a propósito. Porque eu não vou conectar meu propósito só para, sabe, bater uma meta X. É o que você falou, não é só isso. Não é e nunca vai ser. Não é. O propósito vai estar em alguma conexão da biografia humana que se reconhece um no outro, porque nada é por acaso, inclusive, né, estarmos no mesmo time não é por acaso. Por que não a gente se conectar? Quem é? Quem é que está jogando do meu lado hoje? Quem é que vai me cobrir quando eu for para a defesa? Isso. Entendeu? Para o ataque. Quem que eu tenho que passar a bola, né, para ter a conexão no meio campo, né, e criar as melhores jogadas? Quem que eu vou estar buscando no campo, né? A gente fala mapear, escanear. Quem que eu vou estar buscando no campo o tempo todo, sabe? Isso tudo a ver com confiança. né, Confiança, é relação humana. Uhum. Então, assim, se não tem um olhar para a biografia, não vai ter comunicação. Se não tem comunicação, a gente não forma time. Se não forma time, a gente é grupo. Se é grupo, é cada um por si. É isso. Muito legal. A gente fala. A que gente deu falou. Muito Fechou. bom. A gente falou. Ontem a gente falava na nossa reunião de sócios, inclusive, sobre o quanto a biografia, o compartilhar a biografia, tem esse poder de construir esse encontro, essa confiança entre as pessoas. E eu imagino que quando você vai para um time, Sandra, treinar as pessoas e vai propor um exercício de falar da sua biografia, que deve ter uma resistência, como muitas vezes a gente tem dentro das organizações, quando a gente vai propor um movimento como esse também. Queria te convidar para compartilhar assim, um pouco de movimentos que você já fez como treinadora de equipes, que no primeiro momento foi assim, nossa, isso aqui parece que é uma coisa que não tem nada a ver com futebol, mas que você viu como um caminho de desenvolvimento desses indivíduos aí no time. A primeira coisa é a liderança, ela deve ter uma sensibilidade voltada para isso. Porque se não parte do líder, a resistência ela é Muito maior. muito maior. E dificilmente você quebra. Então, eu acredito até que a falta de psicólogo, de profissionais que olhem um lado mais habilidade socioemocional, soft skills, enfim, vem muito, né, por um olhar ainda fechado das lideranças. Então, quando isso começa a quebrar, e a ciência mostra que se não olhar para isso, se não desenvolver pessoas, grupos, enfim, quando começa a quebrar essa resistência através de dados, de performance, ou de uma referência, né, que de repente começou a ter psicólogo, aí essa liderança abre e muitas vezes nem faz parte, né? Agora, quando você tem um líder que entende que quem joga, quem bate meta são pessoas, e essa pessoa tem um pensar, sentir e agir, e uma história por trás, aí as coisas funcionam. Então, quando eu pude, como treinadora, eu não tive resistência. Por quê? A liderança está no lugar que você tem o poder de ação. Você ou inspira, né, ou impõe. Uma coisa ou outra, não tem como. Tem uma confiança, as pessoas confiam na sua liderança. Você está ali na frente. Então, mesmo a agenda é sua, né? A pauta é sua. Não é impor de obrigar, mas a sua posição de líder te dá essa condição, muitas vezes, né? A pessoa quer jogar, e você está liderando, e você está dando o caminho. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai seguir o caminho. É um poder. É uma posição de poder. Mas eu me lembro uma vez, você, não sei quanto tempo tem isso, mas você me mandou fotos de uma atividade artística que você estava fazendo com o grupo, Sim. né? Como é que foi isso? Como é que é levar arte para o futebol? futebol? Então, eu estava nessa posição, na época coach comportamental, né? Fazia esse trabalho justamente de criar a coesão do time.
E ali naquele momento, naquelas horas comigo, então realmente eu poderia conduzir, usar o que eu... E as meninas, foi na seleção brasileira, inclusive, na seleção principal, sub-20. E as meninas já vinham, né, dispostas. E não tive uma resistência, porque era um momento, inclusive, que elas traziam como leveza, sabe? Aquela hora de, meu, ufa, né? Vamos... e a arte, eu acredito demais, e aí quando você acredita ainda no que está fazendo, fica mais fácil. Ela tem um poder de tocar, né, o nosso pensar e o nosso sentir de outra forma. Então, quando elas viram guache, canetinha, né, pincel, passou a ser um momento leve. Aí, o que ficou de mágico? Eu lembro que a gente fez alguns desenhos abstratos com pincel e água. Quando aquela imagem, aparentemente, que não significava nada, diz alguma coisa sobre você e você com outro. E aí você com todo. Quando essa imagem começou a falar, através das reflexões, saíram histórias e conversas que nunca antes tinham saído. Que nunca antes tinham, sabe, vindo para o campo, para a mesa. Falou, pô, eu jogo há anos com você e não sabia disso. E não é um saber de tipo, agora eu sei, não. É saber de conectar. É saber de sentir. Quando aquelas imagens, através da arte, começaram a trazer a essência de cada um, aí a magia aconteceu. E a gente tem que acreditar no processo da arte, né? Dominar, de repente, uma ferramenta ou a prática, ali daquela dinâmica, enfim, e acreditar que esse processo vai trazer o que precisa ser né, de cada um. O que precisa vir de cada um. Ali, aí, o resto é mediação. Tá? E aí? O quanto isso tem a ver com o nosso jogo, o quanto isso nos fortalece como time, né? O quanto isso nos conecta. A partir disso, né? Como é que a gente vai para um próximo jogo? E aí mediar o momento presente, o objetivo coletivo com a essência que veio através da arte. Então, por estar numa posição de liderança para este objetivo, esse fim, eu não tinha resistência no primeiro momento, e também tinha esse momento de respiro e descanso. A única resistência que eu tive, que elas trouxeram no primeiro momento, e aí você vai também identificando, né, o perfil que você está e qual que são as melhores práticas, e aí muito respeitosamente ia buscando ferramentas. Era na meditação, que até hoje, né, eu digo que assim, a psicologia do esporte avançou muito, e hoje a gente está numa época de psicologia do esporte e treinador mental. Né? Então, assim, a visualização do jogo, o jogo... o gesto sabe, feito antes mesmo, mentalmente, para depois... Isso, fazer isso antes de dormir, técnicas de respiração durante o jogo. Isso ainda são alguns que usam, não é tão comum no futebol. No tênis usa mais, muito mais. O esporte individual, o tênis, ele tem uma... Tanto é que o coach em si, o coach esportivo, veio através de um treinador de tênis. Ele nasceu ali com Tim Gary, né? E aí o basquete também usa muito, e o futebol alguns. Alguns diferenciados usam, assim. Então, esse treinamento mental está chegando. Agora, a psicologia, gente, se hoje não busca, aí volta naquela primeira parte. Não aguenta o processo. Não aguenta o processo. Porque é de se esgotar mentalmente. Numa partida de futebol, o primeiro cansaço ele é mental, por milhares de decisões que são tomadas em segundos, né, e durante um jogo. O primeiro cansaço é mental. O físico hoje, ele avançou tanto, a técnica, tudo, que ele se mantém. Mas a sua mente, ela cansa tanto antes. Então, se você não treina a mente para suportar o processo, até de uma partida, ou de uma competição, ou dos altos e baixos que você sabe que vai ter, né, para chegar ao resultado final, ele para no meio do caminho. Porque desvitaliza esse cansaço do pensar, vai desvitalizar o querer exatamente. também. E é interessante, né? É muito comum, por exemplo, um time levar um gol, tá tentando levar um gol e depois levar um segundo gol logo depois, porque talvez já, assim, fica num beco sem saída muitas vezes, né? E ao contrário também, como você percebe que existe uma resiliência naquele time que, ok, levei o gol, perdi o mercado nessa hora, perdi uma grande venda, perdi alguma coisa. Faz a do fato, mas já foca na solução. Mas vambora. Vambora. E vamos virar esse jogo.
E um paralelo que me veio também com essa fala, né? É o quanto eu tô lá no jogo, jogando com o time, e se eu não tenho essa relação dessa confiança, desse vínculo construindo com o time, eu fico o tempo todo jogando tenso também. Passo pra quem, né? Vou receber como é que eu fico nisso? E essa tensão não é positiva no campo do time. A tensão é boa para o alcance do resultado. Não, eu quero e desejo chegar lá, né? E uma outra conexão que eu fiz também é o quanto esse lugar do visualizar a jogada, visualizá-la na frente, é muito que a gente trabalha nas organizações olhando para a visão de futuro, né? As ambições, o que a gente quer enquanto time, que time a gente quer se tornar, o quanto esse exercício dessa imaginação, ele é importante para ajudar o indivíduo, ajudar os times, ajudar as organizações a caminhar para onde a gente quer ir também. Uhum. Sim. E tem um nível muito importante de você pertencer a um lugar que você ainda não chegou, mas você se é uma energia que transcende, né? Muitas vezes eu escutava na seleção brasileira, inclusive, não sonhava estar aqui. Como assim não? E chegou. Só que aí chegou e chega junto uma relação de conflito muito grande, sabe? De tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu isso? Por quê? Porque em algum momento, em palavras, até trouxe essa fala, eu não sonhava estar aqui. Isso. Uhum. Uhum. Então é como se a pessoa não pertencesse àquele espaço. Isso. Uhum. Então, quando você, realmente é claro, ó, é ali que nós queremos chegar, e onde nós estamos, qual que é a etapa que nós estamos, qual que é o nível de dificuldade, quais são os imprevistos, né? É como entrar na partida de 90 minutos, ir para o vestiário, ganhando, perdendo, empatando, e já saber o plano B. Né? Porque o resultado final é parte de uma estratégia. Na verdade, não é nem de uma estratégia, são de algumas estratégias. Isso. Que você Né? lança Que você vai lançando mão durante a partida. Com a dinâmica da partida. Você não sabe como é que o outro time vai reagir também. Né? E aí, durante a partida, você ajusta isso, mas você tem muita clareza como equipe de onde vocês querem chegar. Que não é só 3 pontos, né? O ganho, a verdadeira vitória, ela vem com o desempenho e o resultado. Tá? Porque às vezes você ganha um jogo, né, e jogando muito mal. Muito mal. E isso não mantém consistência. Né? E aí isso no mercado corporativo é um perigo, porque assim, deu boom, mas baseado em quais dados? Se o mercado virar. Baseado em quais dados? Aí você acha que vai manter, né, as mesmas ações e vai dar o próximo passo? Não. Às vezes o que te traz até aqui é uma estratégia, né? São algumas ações e algumas pessoas. Por isso que o time inteiro é muito importante, não 11 titulares. Uhum. A empresa toda, todos os departamentos são de grande importância, e não, sabe, quem sai jogando. Quem sai jogando é parte de um pedaço da estratégia. Né? Pensar a curto prazo é muito perigoso também. Eu acho que tem uma questão que é bem interessante, assim, que é aquela coisa, o que é mais importante, é a estrela ou é o time, né? Assim, se você tem, às vezes, um jogador super bom, mas que pode ser meio disruptivo para o grupo, né? E às vezes você tem um grupo que não tem aquele super estrela, né? O cara que é muito diferenciado tecnicamente como jogador, mas que faz muito mal para a equipe. E aí a coisa, você pode ganhar um jogo. Acho que o Michael Jordan tinha uma frase dessa, né? Que ele falava que um bom jogador ganha um jogo, mas é uma boa equipe que ganha o campeonato. Exatamente. Que é a coisa do processo que você falou. Então, acho que é algo para a gente levar. Tem muitos paralelos disso nas organizações também. Sandra, também queria trazer um pouco, falasse um pouquinho assim, dessa questão do feminino. Tem diferença? Não tem diferença? Como é que você vivenciou isso? Assim? Tem total diferença. A partir do momento que você nasce mulher, nasce uma menina, né? Aí você se tornar uma mulher num país com uma cultura machista, uma falta de cultura esportiva, porque a gente vai para a escola, existe uma pesquisa recente que mostra os meninos ocupando, um mapa de calor, mostra os meninos ocupando os espaços da escola. E eles estão na quadra, fica mais vermelhinha a quadra. Uhum. E aí, na mesma pesquisa, mostra o espaço das meninas ocupando. Elas estão nas laterais. Então, assim, desde a infância, já tem uma falta de cultura também esportiva voltada para a menina,
principalmente para ela jogar futebol ou ocupar as quadras. Claro. Uhum. Aí você vem na adolescência, 60% das meninas param o esporte na adolescência. Principalmente quando começa a mudança no corpo. Porque é Uhum. onde também começa, infelizmente, os maiores índices de violência. Uhum. O projeto que eu atuo hoje tem 15 minutos que você pode caminhar entre o metrô e a sede para chegar no projeto. Nós temos uma van, porque 15 minutos a pé é perigoso para uma menina. E aí vai para o mundo corporativo. Eu tenho que saber diretamente muito de futebol ou muito mais do que qualquer outro homem que esteja na sala, porque se eu falar algo ou fazer algo, ou dar qualquer sinal de uma igualdade de conhecimento, tá, no mundo em si, o ecossistema ele já te julga como inferior. Aham. Porque você deveria estar na lateral, não no campo. Isso. E aí tem um outro ponto. As mulheres que se destacam né, podem, de repente, celebrar de algumas formas, mas assim, se ela gritar, é histérica, né? Enquanto o homem gritar, ele é ponta Alegria, firme. Então, dentro de um mundo desse, não tem como falar que é igual, Uhum. tá? Nós temos, né, muitas diferenças. Nós temos, tanto é que eu nem falo de igualdade, eu falo de equidade, tá? Porque a gente precisa corrigir muitas crenças sociais de que, primeiro, tem coisas que é direito, como brincar na infância é um direito, não é uma opção. E eu posso brincar com bola, Uhum. Uhum. entendeu? Porque a gente está falando de criança, de infância e de brincadeira. No esporte, é um direito, entendeu? Não é. E aí a gente vai para o mundo corporativo ou por meio do futebol, a gente está falando de negócio, de business, né? Negócio que eu quero dizer mais amplo, né? Não é só a paixão no futebol, é o Sim. negócio do clube que vira um negócio, sabe? Master, mega, é tendência, milhões hoje de pessoas que assistem futebol, que consomem futebol. É o esporte que mais cresce nos últimos anos. Nós vamos chegar, até por meta da FIFA e pelo planejamento estratégico de realizar Copas, a 66 milhões de mulheres praticando futebol. Uau, que legal. Olha, A gente fala disso e a gente está falando de um crescimento de mercado. São Claro. mulheres que consomem o futebol, são mulheres que estão na arquibancada, são mulheres que... Só que essas mulheres, para elas estarem na arquibancada consumindo ou fora dela, ela precisa de referências de outras mulheres. Eu duvido vocês hoje chegar numa loja e conseguir comprar a camisa da Marta. Não Não consegue. consegue. Não consegue. Então, a gente não está falando a gente está falando de um mercado. Para esse Uhum. mercado continuar crescendo, eu preciso de referências de mulheres. Só que a gente está invadindo um espaço que culturalmente foi criado para os homens. Uhum. E a diferença que eu vejo de quem realmente vai junto nesse crescimento e quem vai ficar para trás é que a gente não está competindo pelo mesmo espaço, a gente está ampliando espaços. Uhum. Então, assim, a gente só precisa entender que tudo bem sentar do seu lado. É. Sabe, que tudo bem assistir uma partida de futebol, que tudo bem dividir uma comissão técnica. O que eu tenho de melhor como competência e não como gênero, Uhum. sabe? Uhum. Não é o que eu tenho de melhor. Não é sobre a mulher que está ali, é sobre a competência, Sandra, entendeu? o que uma Copa aqui no Brasil ajuda a melhorar essa situação? O primeiro ponto é a visibilidade. Quando você começa a olhar na TV e ser comum uma menina, né, jogando, Jogar bola? Uhum. já começa a mudar muitas coisas. Porque Uhum. essa TV é a mesma que chega, de repente, lá no sertão, né, da Bahia, onde ninguém via uma menina jogar bola. Uhum. Então, essa visibilidade ela vai tornando algo próximo de um natural. Uhum. Segundo é a qualidade. Né? A qualidade das partidas, de seleções, o jogo ele é muito bonito. Ele é diferente do masculino, tem as suas considerações em velocidade, força, Uhum. mas isso não quer dizer que ele é pior, pelo contrário. Tem gente hoje, nós temos Gosta, espectadores né? que gostam mais do feminino até. Sim. Fazendo uma comparação, o jogo de voleibol É muito melhor. feminino é muito Muito mais melhor legal de se assistir. do que Exatamente. de masculino. E aí você tem outro público e um outro olhar. Então, Sim. a qualidade que se traz quando você vai sediar uma Copa é muito alta. Uhum. Né? Você tem jogos maravilhosos. Um movimento, você coloca o mundo, né, na sua casa. Verdade. Então, ele
ele cria uma onda que não está mais no nosso poder. Entendi. Nós estamos há aproximadamente 1 ano da Copa. Tá? Hoje, o número de projetos já cresceram, o número de meninas jogando já cresceram, o número de cursos oferecidos gratuitos já cresceram. Só pela proximidade Só da pela Copa. proximidade. Você né? falou que você vai passar por todas as sedes de Isso. jogos com o teu projeto, né? Nós criamos, né, eu e mais 2 mulheres, inclusive, o Instituto Brasileiro de Futebol Feminino. E justamente focado em 6 pilares, que vai desde a inclusão, a formação, competições, né, com um olhar tanto de detectar talento, captar dados, para trabalhar a cultura de dados, a governança e o principal, que é poder levar conhecimento para quem queira trabalhar com meninas e mulheres, porque é diferente. Sim. É diferente. É diferente em todo o processo, em toda a biografia, desde a infância até né, a aposentadoria. Acabou de sair uma lei, inclusive, essa semana, nós estamos ainda no processo de celebrar, para que as jogadoras da seleção brasileira, agora eu não vou lembrar o ano, mas de 1980 e alguma coisa, tipo, as primeiras gerações recebam um valor, porque naquela época elas praticamente pagavam para jogar pra e representavam o país. Com certeza. E por muitos anos elas pagaram para jogar. Então, você pega esse histórico, nós tivemos 41 anos de proibição. Proibição ao ponto de ser presa por jogar bola. Olha só. Como que se explica isso, gente? De onde vem esse tamanho de ignorância? Né? Então, não tem como ser igual, mas a gente precisa, quando a gente fala de equidade, e aí o Instituto trabalha muito em cima disso, de trazer. O que a gente precisa é ampliar todas as oportunidades de qualificação. Porque uma pessoa bem qualificada, seja um homem, seja uma mulher, ela vai entrar no espaço e ela vai fazer crescer a organização, o time, o projeto, seja lá quem for. É como o mundo corporativo. Sim. Ela precisa ter espaço de preparação. Exatamente. Porque hoje as formações básicas têm um valor que a mulher, trabalhando 1 ano, não recebe. Então, fica um jogo totalmente desleal. Entendeu? E aí, como é que eu me qualifico para estar ali? E aí, quando eu estou, eu ainda sou um alvo de crítica. Então, ele é extremamente diferente, precisa de muita resiliência. Eu, graças, né, tive uma vez na minha vida burnout, no alto rendimento, foi quando eu pedi, inclusive, para sair do alto rendimento, eu abri mão de estar na categoria profissional. Então, tive um burnout, mas todo tempo você tem que estar se provando 3 vezes mais. E eu, como crença, adotei o estudo. Então, assim, o estudo e a prática. Eu não fico nem 1 ano sem estudar algo. E não estudo só futebol, porque o futebol é o básico ali. Agora, pessoas, gestão, processos, valores, né, olhar de forma holística uma equipe, uma organização, cultura do clube. E até por isso, hoje, né, estou como cofundadora do Instituto Brasileiro de Futebol Feminino e autônoma, né, fazendo hoje um trabalho muito mais de consultorias e de mentorias, porque a gente desenvolve um olhar sobre o todo a partir, né, do ser humano. Então, é a menina e a mulher no centro, dentro do contexto do futebol e na sociedade. E aí, o que a gente trabalha em volta disso? E eu acredito muito nesse olhar, sabe? Olhar sistêmico, olhar holístico, para, inclusive, formar times vencedores, né? E é muito bonito sentir sua emoção em falar disso, e acho que me emocionei também, porque é uma luta, né? E eu acho que esse é o espaço também que várias mulheres, ao tentarem se colocar no mercado de trabalho, ao tentarem colocar suas competências, elas enfrentam, independente de ser do futebol ou em outro lugar. Ainda hoje, né? Ainda que a gente já tenha mulheres em posição de liderança, e como é bom trabalhar com elas, mas boa parte ainda está nessa lateral do campo, infelizmente. sem ocupar efetivamente a quadra. Então, obrigado por ter criado esse Nossa, que lindo. Super bonito. Não, e é muito, muito parecido com situações que a gente vive no mundo organizacional, né?
Eu tenho uma crença, Sandra, não sei se está certo ou não, que eu acho que o futebol e a novela são os maiores instrumentos de mudança social do nosso país. Eu acrescentei o Big Brother nessa O lista, Big né? Brother, a gente falou disso outro dia, assim, porque todo mundo assiste, né? Então, eu acho que bons exemplos levados. Eu sempre me lembro de uma novela, que eu não me lembro o nome, Celine vai lembrar, que cuidou do tema de crianças desaparecidas. Senhora do Destino, não foi? Eu não sei, mas assim, eu me lembro que ao final sempre apareciam fotos de crianças Sim. aparecidas e nunca se encontrou tanta criança no Brasil que estava sumida por causa daquele veículo que levava todo dia, né? E aí eu acho que bons exemplos, como esse da novela, mas no futebol, podem fazer muita diferença. Então, por exemplo, tem uns vídeos que bombam na internet, tem um que eu gosto muito, que é um jogador no meio de um jogo, era um jogo masculino, não era feminino, mas que um jogador, um zagueiro, cai, ele se machuca, cai e a bola fica a feição para o atacante pegar e fazer um gol. E o cara resolve não fazer. Ele joga a bola para fora e vai lá cuidar do cara que caiu. Eu estou falando de coisas desse sentido, sabe? Eu me lembro que há um tempo atrás teve um jogador também que o juiz marcou um pênalti a favor do time dele, um negócio desse. E ele foi falar com o juiz, não foi falta, não. E aí o cara voltou atrás. Nossa, a turma caiu de pau em cima dele por conta dele ter sido honesto, dele ter falado que não foi falta, né? Isso é uma coisa quase que impensável. Mas eu acho que esses exemplos, talvez algumas crianças, adultos, etc., tenham assistido isso, tenham falado, legal isso que esse cara fez. Eu também vou parar de mentir, eu também vou parar de enganar, eu também vou falar o que é certo. Muito bem, gente, a conversa está super boa, né? E eu queria checar para a gente já ir fechando, convidar vocês para trazer, assim, diante de tudo que a gente falou, né, dos paralelos, né, com futebol, com esporte, do que acontece lá, que acontece nas organizações, o que acendeu em vocês nessa conversa? Não sei, acho que para mim, a conversa que a gente teve tem aquele lema de time que está ganhando não se mexe. Eu acho que time que está ganhando sempre se desenvolve. Assim, acho que essa questão do processo nunca está pronto. Sempre tem coisa para melhorar, sempre, enfim, talvez tenha que trocar peças desse time, né? Tem que fazer o time jogar diferente. Então, para mim, veio isso, assim, dessa questão de time que está ganhando sempre tem o que se desenvolver. Assim, acho que eu mudaria esse ditado que é tão comum, assim, né? Na nossa cultura. Gilvão, quem acendeu em você essa conversa? Sim, acendeu em mim muita esperança, assim, ouvindo a Sandra contar os planos e o que está acontecendo, o que vem aí com o futebol feminino, né? E eu gostei muito de te ver falando que isso pode voltar para o masculino também, porque eu acho que nessa questão de feminino e masculino, os homens têm muito mais a aprender do que as mulheres. Assim, as mulheres têm muito a nos ensinar. Lá nos nossos programas, a gente sempre tem... Você pega uma turma, quando você tem 30% de homens, você tem muito. Às vezes é bem menos. É bem menos. E aí eu sempre falo para meus colegas, eu falo, gente, vocês têm que se desenvolver, vocês têm que ir lá, se conhecer, se autoconhecer, se colocar a teste, se dar a chance de aprender. E eu gosto muito de uma frase que eu escutei que uma pessoa falava assim para mim, olha, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Assim, eu acho que a conversa hoje foi muito sobre a gente aprender. Eu aprendi um monte de coisa com você aqui, você falando hoje. Então me acendeu isso, sabe? O que tem aí para a gente aprender? O que tem aí para a gente levar para o mundo das organizações? Que muito do que você falou a gente está vendo nas organizações hoje, os burnouts, as questões de saúde mental, os grupos que não viram equipes e por aí vai. Então, acho que tem paralelos aí maravilhosos e eu espero que quem nos assista curta isso e se inspire
leve a filha para jogar futebol, sabe? Ou para praticar qualquer outro esporte que gosta. Deixa brincar, pelo menos. Ou deixe brincar, né? Porque, assim como também quem tem filho, deixa o menino brincar de boneca, deixa brincar de ser pai, né? Porque também é uma coisa, a gente não brinca de ser pai, e as mulheres brincam de ser mãe, desde pequenininho. Então, como é que a gente pode aprender um pouco com isso? Então, me aprendeu isso, que outras possibilidades tem aí para a gente desfrutar, né? Comentar mais uma coisa que eu acho que também me acendeu, porque acho que você começou a sua apresentação falando das suas origens. E, ao mesmo tempo, você trouxe o quanto existe esse processo de transformação das meninas ao evoluir no futebol, no esporte. Então, para mim, veio um orgulho muito grande de ver a tua trajetória como uma representação, talvez, dessa mulher no esporte. Sim. Legal, obrigada. Para mim, acendeu uma chama. E eu já agradeço por esse momento, porque é algo que me veio à consciência aqui nesse bate-papo. Eu nunca falei, né, do que eu vou falar agora. Então, vocês, né, esse bate-papo me propôs, me trouxe esse presente, né, de acender uma chama, que não é sobre sentar no mesmo lugar, não é sobre ocupar o lugar dos homens, ou estar no futebol, sabe, de homens. É sobre sentar no lugar que é nosso. Assim como na sociedade, né? Nós temos o nosso lugar na sociedade e que muitas vezes ele está lado a lado, porque para mim o segredo é vamos conviver. Por que não, né? Ser o país do futebol feminino e masculino? Olha que legal. Para falar de verdade, nós somos o país do futebol masculino e feminino. O país de futebol de meninas e meninos. Então é sobre... a gente não quer lugar de ninguém. A gente só quer ser alguém dentro de uma sociedade que nos dá o direito de existir. A gente existe, né? Mas eu quero ter que sobreviver menos e existir mais. Então, é sobre sentar e existir, lado a lado. Tá? Não precisa ser lugar de ninguém, não precisa ser igual masculino, nada, nada. Tá? É sobre meninos, mulheres, sociedade, é sobre ir juntos para o estádio, né, e torcer por um bom jogo. É sobre andar junto. Eu acho que reconectar, sabe? Como sociedade para nos evoluir. E poder ocupar o mesmo campo, sem ninguém precisar ficar você no campo, você na lateral. Ótimo. Isso é porque para mim... Desculpa, mas essa imagem me acendeu. Assim, essa imagem acho que eu vou levar daqui. Nunca tinha escutado isso. Acho bem forte. E sabe que para mim acendeu, acho que bem nessa linha, assim, uma apreciação desse movimento também, que a gente está falando aqui do futebol, que se repete nas cadeiras de tomada de decisão nas organizações, que são as mesas, os campos das organizações são as mesas, que se repete na política, que a gente vê esse movimento, desse processo de desenvolvimento, que foi como a gente começou essa conversa, inclusive, né? Olhando um pouco esse processo de evolução na nossa consciência enquanto humanidade, que se reflete aí no futebol, nas organizações, né? Em todos os lugares. Achei bonito, inspirador, assim, te ouvir também. Sandra, obrigado por ter topado estar com a gente aqui e trazer todas as tuas histórias e reflexões e inspirações. Maravilhoso, maravilhoso. Volte Obrigado. sempre. Gratidão. Volte sempre. A nossa conversa com a Sandra fica por aqui, mas ela não para nas nossas redes, nos nossos canais. Continua interagindo com a gente, traga suas opiniões, insights, novas provocações, perguntas. A gente quer muito continuar essa conversa. A gente se vê no nosso próximo episódio.